Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de História e nós vamos fazer a correção das fichas de atividades, tá? De História lá na página 115 e 116. Vocês lembram que ficaram de vocês responderem essas questões, tá? E que hoje eu traria a correção para vocês. Então, vamos lá? Abre aí na página 115, que eu vou pegando a minha canetinha mágica aqui para fazer com vocês. Então, observe aí com atenção a pintura a seguir para responder a pergunta. Então, vocês tinham que observar, né, o que estava acontecendo aqui nesta imagem para responder as perguntas a seguir. Na letra A, onde as pessoas da imagem estão? Era para marcar um X na resposta correta. Então, elas estão em uma floresta, em uma cidade ou na praia? Claro, né, pessoal, que ela está em uma floresta. Elas estão em uma floresta. O que a imagem está mostrando? É uma plantação de novas árvores? É uma derrubada de árvores? Ou são pessoas colhendo alimentos? Olha bem essa imagem que define tudo, né? É uma derrubada de árvores. Agora na página 116. Você acredita que a cena retratada é boa ou ruim para o meio ambiente? E aí, o que vocês colocaram de resposta? Se vocês quiserem, vocês podem responder logo aí embaixo do vídeo, tá? Vocês podem deixar as respostas de vocês da atividade da letra C, da número 1, letra C, tá? Então, pode colocar a resposta de vocês aí. Com certeza é ruim, né? Mas eu preciso que vocês expliquem aí por que vocês acham que é ruim essa derrubada, né? Essa cena que vem retratando essa imagem ali em cima. Para o meio ambiente, tá bom? E a número 2 pede para vocês desembaralhar as letras que estão penduradas nesta árvore e descobrir o nome da primeira riqueza que foi explorada no Brasil pelos portugueses, né? Pelos colonizadores portugueses. E aí, vocês descobriram aí? Porque a palavra certa, pessoal, é esta aqui que eu vou colocar, ó. Vamos ver quem acertou. Ela é a palavrinha que se chama pau-brasil. Então, quem acertou, parabéns! Está de parabéns mesmo, porque todas essas letrinhas formam a palavra pau-brasil, que foi a primeira riqueza explorada aqui no Brasil pelos colonizadores portugueses. Vocês lembram que eu contei essa história para vocês na aula passada? Então, muito bem. Agora, nós vamos seguir para a nossa apostila e ver qual que é o textinho do dia. Vamos lá? Pois bem, meus amores e minhas amoras, vocês lembram que a prof já havia conversado com vocês lá no primeiro bimestre? A gente ainda estávamos presencial, estávamos lá na nossa sala de aula, né? Toda aconchegante, cheia de cartazes maravilhosos que nós desenvolvíamos todos os dias, né? E nós conversamos a respeito das paisagens naturais e das paisagens modificadas. E eu expliquei para vocês que o que era paisagem mesmo? Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança. Então, tudo que você consegue enxergar, sendo ela modificada pelas mãos do homem ou ela natural, ela é uma paisagem, tá? Então, nosso textinho lá na página 186, ele vem retratando isso aí, sobre paisagem natural e paisagem humana. Mas o que tem a ver a presença humana na natureza? Tem a ver com essas modificações. Vamos lá fazer uma leitura? Eu leio daqui e vocês leem daí, vamos lá? Então, olha só, a paisagem natural do Brasil foi muito modificada desde o momento em que os portugueses começaram
a chegar aqui. Naquela época, havia muito mais ambientes naturais. Por quê? Porque os índios, eles cuidavam mesmo da natureza. E como eles precisavam muito da natureza, eles faziam questão de cuidar da natureza. Então, eles não destruíam a natureza totalmente. Eles só tiravam da natureza aquilo que eles necessitavam, né? Então, eles não destruíam totalmente. Mas, com a chegada dos portugueses aqui, houve essa modificação muito rápida, tá? Então, hoje, olha na nossa leiturinha, hoje temos muitas cidades com estradas, com pontes, viadutos, nós temos edifícios, nós temos casas, nós temos várias coisas que o homem conseguiu desenvolver, né? Para quê? Para melhorar o modo de vida dele, tá? O homem, nós, homens, né, em si, no geral, construímos várias coisas, né, modificamos várias coisas na natureza, não para prejudicar a natureza, não é esse o intuito, mas acaba prejudicando sim. O intuito é viver na comodidade, né, ter uma estabilidade, certo? Mas acaba prejudicando sim a natureza, tá bom, pessoal? Então, nós vamos conversar aqui sobre paisagem natural versus paisagem humana. Vamos lá? Então, nós podemos observar que nas cidades do Brasil existem locais com árvores e plantas, como parques, né? Bosques, né? E praças, onde as pessoas podem caminhar e brincar. Às vezes, esses locais têm animais, por exemplo, os zoológicos, né? Um zoológico próximo à nossa cidade aqui, eu acredito que seja o zoológico lá de Cuiabá. Tem um zoológico lá em Cuiabá, no nosso estado vizinho, tá? Que tem animais lá, só que nem todos os animais, eles não caminham no meio das pessoas, eles ficam guardadinhos lá no cantinho deles, né? Então, apesar de serem espaços com vegetação, esses lugares, eles são considerados paisagens humanas. Por quê? Porque foi um espaço construído por pessoas, certo? Então, todo o espaço que for construído por pessoas, ela é uma paisagem humana, ela é uma paisagem modificada, tá? Então, vamos observar o seguinte: o que são os espaços naturais? São os locais onde os seres humanos não modificaram a natureza. Então, os seres humanos não chegaram lá e não mexeram em nada. Tá do jeitinho que Deus criou, né? Tá do jeitinho que a natureza que é a natureza, tá? Então, olha lá. Já nos espaços naturais, não existe nenhum tipo de construção. Não tem casa, não tem estrada, não tem plantação de alimentos, não tem edifícios, não tem ponte, não tem nada, tá? Se a gente observar uma fazenda, por exemplo, onde se cria gado ou se planta feijão, já não é mais um espaço natural. Por quê? Porque o ser humano já modificou aquele pedaço ali, certo? Então, olha só. Nós temos essa imagem aqui linda, tá? Ela é uma paisagem natural, tá? É o rio Tibagi, no Paraná, tá? E ela é uma paisagem natural. Ele é lindo, pode observar. O homem não mexeu aí nesse espaço. Temos florestas, temos árvores, temos o rio, né? O céu, coisa mais linda, montanhas, não é mesmo? E aí, aproveitando essa explicação que eu dei aqui, bem legal, eu vou trazer uma outra explicação aqui, bem legal para vocês, através de um desenho, tá? Para animar um pouquinho mais a nossa aula. Eu sei que vocês vão gostar. Então, ela é paisagem natural versus paisagem modificada. Vamos assistir? Atenção no vídeo, vamos lá? Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural.
A paisagem transformada nós vemos todos os dias, nas ruas, nas casas, por onde você olha, você se depara com tal paisagem. Tudo porque, com o passar dos anos, as construções foram sendo feitas no lugar da natureza. Veja esse exemplo. Mesmo em áreas mais remotas, como o Polo Norte, temos um modelo para explicar. Alguém aqui sabe que paisagem é essa? É uma paisagem natural, Dorinha. Por quê? Porque ela só tem elementos naturais, nesse caso as geleiras e o mar. E se olharmos assim, como fica a paisagem? Assim ela é uma paisagem transformada por causa do iglu do esquimó. Agora um exemplo típico do interior do Brasil. Vocês podem ver aqui uma paisagem natural. Sim, tem o rio, as árvores, as rochas, a floresta. Pois bem, se adicionarmos as transformações e modificações do homem, teremos uma paisagem transformada. Mesmo no sítio, temos a paisagem modificada pelo homem. Ah, a ponte, a casa e a roça lá atrás, não é? Sim, e olha que ele desmatou muita árvore para colocar a roça ali naquele lugar. Imagine então uma serra, como a Serra da Graciosa, no Paraná. Ela era uma floresta densa e possuía serras altíssimas no passado, mas foi justamente ela que foi desmatada para a construção dos trilhos. Nossa, deve ter sido perigoso para as pessoas que construíram essa estrada de ferro nos precipícios, não, Dorinha? Pois é, crianças. O progresso tem um preço. A natureza e o ser humano também sofrem com a paisagem transformada. O ideal é que se tenha um progresso sem destruição da natureza. E é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Uma coisa legal para fazer é uma análise sobre os locais onde vocês moram. Procure falar com alguém que conhecia a sua rua ou algum lugar que você conhece hoje e saber como era antes. Com certeza você vai poder se deparar com várias mudanças e perceber quanta coisa está diferente. Vocês viram que legal esse desenho? E agora eu vou trazer, eu tenho certeza que vocês vão amar, um joguinho sobre paisagens naturais e paisagens culturais, tá? Então fala sobre elementos naturais e elementos culturais. Vamos lá? Decifrar dicas e descobrir enigmas? Então este vídeo é para você. Esse é o quadro Jogo das Dicas. Começa agora. Esta é a Ana. Ela é a estrela do quadro Jogo das Dicas. E ao final do vídeo vocês terão que adivinhar qual é a imagem que Ana está pintando através de algumas dicas que daremos. Hoje Ana está pintando uma paisagem. Antes precisamos entender o que é uma paisagem para poder entender as dicas sobre paisagens. Uma paisagem é feita de dois tipos de elementos: elementos naturais e elementos culturais. Os elementos naturais são as coisas da natureza, do jeito que ela fez, sem modificação nenhuma do ser humano. Árvores, rios, animais, flores, montanhas, vulcões, sol, lua, qualquer coisa que não foi criada ou modificada pelo homem. Já os elementos culturais são as coisas construídas ou modificadas pelo ser humano. Prédios, casas, carros, canetas, aviões, roupas, represas, cheeseburger, qualquer coisa que foi criada, construída ou modificada pelo homem é um elemento cultural. As paisagens são feitas por esses dois elementos. Podem ter predominância mais de um ou mais do outro. Esses dois elementos, naturais e culturais, podem formar dois tipos de paisagem. Um dos tipos é uma paisagem natural. Na paisagem natural, tudo dela foi feito pela natureza. Não temos nenhum elemento feito pelo ser humano. Nada. Na dica, nenhumzinho. Zero. Guarde essa frase. Nada feito ou modificado pelo homem. Nada. Tudo tem que ser natural na paisagem. Um outro tipo denomina-se paisagem cultural. A gente já pensa que paisagem cultural é uma cidade, um aeroporto, um monumento, a Times Square. Mas não é bem assim. Tem uma pegadinha aí. Se você pegar uma paisagem predominantemente natural, mas tem um elemento dessa paisagem que não foi criado pela natureza ou foi modificado pelo homem, mesmo se tiver um único elemento, toda aquela paisagem passa a ser cultural. É sério, olha só. Essa paisagem, por exemplo, um vale com montanha, sol, natureza por todo lugar. Você diz, é lógico que essa paisagem é paisagem natural, né? Veja melhor, bem aqui, olha só.
uma cabaninha. Paisagem cultural. E tem mais. Mesmo se o elemento cultural for passageiro, ela ainda é cultural. Por exemplo, olha essa praia paradisíaca, uma paisagem natural. E aí vem um garoto, até aí tudo bem. Ele não modificou a paisagem, ela continua sendo uma paisagem natural. Mas aí ele faz um castelo de areia. Pum! Paisagem cultural. Mesmo que aquele castelo seja passageiro e seja arrastado na segunda onda da praia, ele não pertence naturalmente à praia. Portanto, aquele castelo faz essa paisagem toda ser cultural. Ainda podemos reconhecer paisagens porque elas são famosas. Além disso, quero informar que as paisagens não só são vistas pelos olhos, elas são sentidas por todos os seus sentidos. Em uma paisagem você não apenas vê, você sente a paisagem. Você pode sentir o vento no rosto, o cheiro do lixo na rua, o frio da neve, o barulho da cidade, o calor do sol. Você percebe a paisagem com todos os seus sentidos. Mesmo por foto, o seu cérebro é capaz de reconhecer os elementos da imagem e reproduzir parte desses sentimentos como se você estivesse lá presencialmente. Aliás, temos um vídeo bem legal sobre os 5 sentidos que eu vou indicar aqui no final deste vídeo. Fique ligado. Por isso, podemos dizer que conhecemos paisagem através de fotos, filmes, pinturas, músicas, cheiros, cartões postais e por aí vai. Muito bem, agora que você já sabe quais são os elementos e os tipos de paisagem que eles formam, vamos ao nosso jogo. Vamos voltar lá ao quadro que Ana está pintando. Nós vamos pôr 9 paisagens aqui na tela e uma delas é a paisagem que Ana está pintando. Vamos dar 5 dicas para que vocês vão eliminando as imagens que não se encaixam. Entenderam? 9 paisagens, 5 dicas, descubra qual a Ana está pintando. Tudo que você viu até aqui vai ajudar você no jogo. Nós não vamos tirar as paisagens aqui da tela e vocês terão que ir seguindo as dicas e memorizando as imagens que são eliminadas. Prontos? Dica número 1. Ana não está pintando uma paisagem famosa. Dica número 2. Ana não está pintando uma paisagem noturna. Dica número 3. Ana está pintando uma paisagem cultural. Dica número 4. Ana não está pintando paisagens que tenham elementos culturais que são réplicas de animais. Dica número 5. Ana está pintando uma paisagem onde o elemento natural água é fácil de se achar e tem predominância de elementos naturais. Descobriram? Então vamos aqui revelar qual é a paisagem que Ana estava pintando. Mas antes, para descobrir qual delas é o quadro de Ana. Dica número 1. Ana não está pintando uma paisagem famosa. Dica número 2. Ana não está pintando uma paisagem noturna. Dica número 3. Ana está pintando uma paisagem cultural. Dica número 4. Ana não está pintando paisagens que tenham elementos culturais que são réplicas de animais. Dica número 5. Ana está pintando uma paisagem onde o elemento natural água é fácil de se achar e tem predominância de elementos naturais. E esta foi a paisagem que Ana pintou. E aí, descobriram? Ficamos... Ah, que legal! Parabéns para quem conseguiu descobrir qual era o quadro que a Ana estava pintando. Joguinho bacana, não é mesmo, pessoal? Então agora nós vamos voltar para nossa apostila lá na página 187. Vamos lá? E aqui na página 187, nós temos a atividade 1 e 2. Letra A, B e C, tá? Atividade 1 vem trazendo 2 imagens, a imagem 1 e a imagem 2. E aí tem as perguntinhas na letra A, B e C para responder. Vamos lá? Então, observe a imagem a seguir. Esta primeira imagem é a vista do Monte Roraima, tá? Em Uiramutã, em Roraima. A
A segunda imagem é a vista aérea de Goiânia, Goiás, certo? Letra A. Vocês observaram bem, né? Então, vamos lá na letra A. O que há de diferente entre as imagens? E aí, o que tem de diferente nestas imagens? Vou deixar vocês pensarem, vocês dão uma pausa no vídeo e daqui a pouco vocês voltam para ver a resposta se está certa ou se vocês fizeram mais ou menos igual e pode deixar ela aí, tá? Então, o que tem de diferente entre as imagens? Que a imagem 1, ela é uma paisagem natural, a gente só consegue enxergar a natureza, certo? Então, tem a presença aí de rios, de gramas, né? Tudo feito pela natureza, né? Nuvem, montanhas, enfim. A imagem 2 é uma paisagem humana, é uma paisagem modificada. Por quê? Porque tem a presença de prédios, né? Construções, ruas, casas, carros, enfim, várias coisas aí que o homem modificou, certo? A letra B, vamos lá? É possível um ser humano viver em lugares como os das imagens? E aí, o que você me diz? A resposta é a seguinte: é possível o ser humano viver em lugares como os das imagens? Sim, é possível. Porém, é mais comum um ser humano viver em uma paisagem parecida com a da imagem 2, tá? É mais fácil você encontrar um ser humano vivendo aqui como dessa imagem 2 do que aqui, tá? Aqui, no caso, ele iria transformar essa paisagem. Por quê? Ele precisaria de uma cabana, ele precisaria de uma tenda, alguma coisa, algum espaço para ele morar, certo? Para ele se abrigar. E não seria mais uma vista natural, uma paisagem natural. Daí modificaria, como vocês viram naquele videozinho, qualquer coisinha que estiver na parte da paisagem natural, que for feita pela mão do homem, já modifica, né? Tem predominância de paisagem natural, né? De elementos naturais, mas é uma paisagem modificada, tá bom? Vamos para a letra C. Na letra C fala o seguinte: o que o ser humano precisa fazer em um espaço natural para que seja possível viver nele? O que o ser humano precisa fazer em um espaço natural para que seja possível viver nele? E aí, qual seria a sua resposta? Então, se você colocou pelo menos um pouco das respostas que a prof colocou aqui, tudo bem, você pode deixar ela, tá? Ó. Então, o que o ser humano precisa fazer em um espaço natural para que seja possível viver nele? É preciso o quê? Construir moradias, né? O ser humano precisa de uma moradia, ele precisa de estradas para ir e vir, ele precisa de um sistema de água, né? Água encanada, ele precisa de um sistema de esgoto, ele precisa de escolas, placas, né? Sinalização, certo? Regras de convivência com outras pessoas, locais para plantação e comércio para alimentação das pessoas, tá? Algumas das coisas que o ser humano precisa modificar num espaço natural para que nesse espaço seja possível a sobrevivência, né? Viver nesse espaço, certo? E aí, nós vamos lá para a página 188, que é uma atividade super, mega, hiper pessoal, porque fala do local aonde você vive. Então, vamos observar a atividade de número 1, de olho no local. No local onde você vive, existem muitas árvores ou existem apenas casas e prédios? Há locais como praças ou parques onde você possa brincar e caminhar em meio à natureza? O que você vai fazer aí? Você vai fazer um desenho desta região onde você mora, desse espaço aí geográfico onde você mora, tá? Então, você vai desenhar
um pedacinho do seu bairro aí, é onde predomina a sua casinha, tá? Onde você mora, onde fica a sua residência, tá bom? É uma atividade bem legal e ela requer que você coloque uma pintura aí, tá? Para ficar bem colorido, para mostrar como realmente é o espaço, o local onde você vive, tá bom? Com a sua família. E agora, continuando aqui na página 188, nós vamos falar um pouquinho de reservas naturais, tá? Mas o que será que significa reserva? Reserva é uma coisa que está reservado, está separado, né? Natural, então, uma reserva da natureza. Foi separado uma parte da natureza para que ela fique preservada. Então, vamos ler o nosso textinho e ver um pouquinho mais sobre reservas naturais, tá bom? Acompanhem daí. A cada ano, aumenta o número de habitantes no nosso planeta, certo? Por isso, muitos territórios que antes eram espaços naturais, eles começam a ser transformados pelos seres humanos, justamente pelo aumento da população, tá? Por quê? Porque essas pessoas, elas pretendem construir cidades, plantar alimentos, obter materiais para produzir mercadoria. Assim, nos últimos tempos, houve bastante transformação da natureza. Não foi pouca não, tá, pessoal? Foi muita. E por isso, muitas vezes, acontece a poluição e a destruição. Mas com o objetivo de preservar a natureza, que são a preservação de rios, de plantas, de animais, foram criadas algumas reservas naturais, que são áreas, olha só, são áreas nas quais várias espécies de animais e plantas são preservadas. Então, é aquilo que a prof falou. Pega uma parte lá da natureza, reserva, tá? Deixa ali natural, bem bonitinho, do jeitinho que a natureza fez e preserva ali essas plantas, alguns animais, tá? De várias espécies, para que eles sejam preservados, tá? Além disso, essas áreas, elas não podem ser desmatadas. Ninguém pode entrar lá dentro para tirar nada na dica de nada não, tá bom? Vamos observar aqui, ó. Essa é uma vista aérea da Reserva Natural Chapada Diamantina, na Bahia, tá? Uma vista aérea. Pode observar que tá bem preservada. Então, essa reserva está valendo, tá bom? Aí, nós vamos falando lá na página 189. Então, antes de trazer a página 189, que vem falando sobre a Mata Atlântica, eu vou trazer um vídeo bem legal para falar um pouquinho sobre reservas naturais para vocês. Vamos lá? Alguns lugares são tão especiais que merecem ser conhecidos em todo o mundo. Seja por sua fauna, sua flora, sua cultura ou seu modelo de desenvolvimento, esses lugares recebem o título de Reserva da Biosfera, concedido através do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim, as reservas da biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco, com um título que atesta seu grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade. Um dos requisitos para se obter esse título é saber conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. Atualmente existem 686 reservas da biosfera, distribuídas em 122 países. No Brasil, existem 7 reservas da biosfera, que abrangem todos os biomas nacionais. Além do título, as reservas da biosfera são também uma forma de organização territorial, envolvendo governos e vários segmentos da sociedade, de forma planejada e participativa. Como? Uma reserva da biosfera é composta por um ou mais territórios,